Vamos falar um pouquinho essa noite de eletroestimulação. Lília é figurinha carimbada, né, Lília? Nas minhas aulas, seja online, ou seja gratuito, ou seja paga, ela está em todas elas. E vamos falar de eletroestimulação um pouquinho para vocês entenderem mais. Quem não entende ainda, poder conhecer, né? Porque é uma técnica realmente que melhora muitos aspectos da nossa terapia, tanto na voz, motricidade, na disfagia, né? Parte da estética também. A gente pode usar a eletroestimulação. Fonoaudiologia é uma profissão chata, né? A gente se mete em tudo quanto é canto, né? Então, estamos sempre fazendo coisas novas e diferentes. Isso é muito bom, né? Então, sou acadêmica, moro em Jonésia do Pará, é longe, né? Cadeira cativa sempre, a Lília. Auxiliadora também já conheço de outros eventos. Você precisa habilitar o áudio do seu aparelho no Zoom, quem está falando. Temos o Lucas de Rio Verde, Mato Grosso. Nath de Fortaleza. Cadê você, Nath? Mostra, levanta a mão. Que às vezes eu dou mais aula para o povo de fora do que daqui de Fortaleza, né? Noite, Joconda, Bom Jesus, Piauí. Sinara de Natal, Emily em Canoas, Rio Grande do Sul, Brena Maranhão. O Brasil está todo aqui, né? Pernambuco. Está passando tão rápido que eu nem consigo ler de tanta gente que tem aqui, tantos cantos. Daniela Curitiba, Lajeado, Rio Grande do Sul, Recifense, gente de Recife. Tem gente de Tenerife também, ó, da Espanha. Rio Grande, Barcelona, também da Espanha, de Barcelona. Que bom, tá internacional também o negócio, né? Goiânia, Terra Boa, Paranaense morando em Brasília, Aracaju, Priscila. Delvânia também é outra figurinha carimbadíssima, né, Delvânia? Não perde uma, né? Tocantins, Boa Vista, Roraima, é longe, hein? Esse aqui é bom, Brasil todo por aqui. Santa Catarina, por aí no Paraná. Mais 2 minutinhos a gente inicia, tá? Para entrar mais gente. Vamos fazer volume hoje. Bom Sucesso, Rio de Janeiro, Espírito Santo, Floripa, Teresina. Como sempre, 90% mulher, né? Os homens precisam aparecer mais, pô. Já tem uma quantidade grande de homem na fono, pode aparecer mais. Toledo, no Paraná. Alguém está com o microfone aberto? A gente vai apresentar uns slides com... A gente vai falar um pouquinho da eletro e vou mostrar para vocês como é que eu faço certas práticas, tá? Então, tem uns vídeos aqui para mostrar para todos vocês. E, no final, a gente faz um tira-dúvida, quem tiver dúvidas, certo? Isso é interessante. Rocio, querida, da Espanha. Tudo bom? Diretamente da Espanha. Ainda bem que Rocio entende português, né, Rocio? Isso é bom também. Deixa eu baixar o som do celular, para não perturbar. São Paulo, Giovana. Quantos já usam eletroestimulação e quantos não usam ainda? Levantem as mãozinhas. Usa sim? A Soeira usa. Isso. Aqui as meninas. Não uso, não uso, não. Acredito que a maioria não use ainda, né? Isso, estudante que ainda não usa,
é bom aprender para quando já for profissional já estar usando. Muita gente não usa isso. Está passando bem rápido aqui. A maioria não usa, né? Para voz, primeira vez que vou assistir sobre Simone dos Santos. Isso, o que é que faz? Uso. Muito bem. Tem muita gente na Espanha, eu estou surpreso, né? Tem já umas 4 ou 5 pessoas de Espanha aqui. Muito bom. Muito bem, podemos começar? Pois vamos, né? Deixa eu compartilhar aqui com vocês. Muito bem. Está aqui do ladinho. Então vamos começar. É, por que usar a eletroestimulação, né? Quais são as vantagens de se usar a eletroestimulação? Assim, se a gente partir de um raciocínio bem simplista, né? A eletroestimulação ela foi desenvolvida para trabalhar analgesia, para trabalhar contração muscular, né? As correntes contínuas vão fazer a parte analgésica e as correntes excitomotoras vão fazer a parte de contração, né? Só que hoje a coisa evoluiu tanto que você tem correntes excitomotoras como russa, como australiana, que tem também um modo contínuo, como um TENS, que também vai promover uma condição de analgesia. Aí, quando a gente pensa na situação da analgesia, a gente não pode deixar de lado também que um dos fatores da eletroestimulação é aumentar o potencial sensorial e motor, né? Por quê? Porque você tem um tipo de estimulação que gera um processo de aferência muito bem considerado, né? Ou seja, você, com eletrodo sobre a pele, você estimula para gerar uma situação onde se excitam os motoneurônios, mecanos receptores, fibras delta, fibras tipo C, que são justamente essas fibras que promovem a aferência, né? Principalmente mecanos receptores, fibras delta e fibras do tipo C. Nós precisamos, tudo que entra no corpo da gente passa por esses fatores aferentes que chegam até a região do córtex cerebral e fazem estimulação primeiro em nível do córtex somatosensorial e, dependendo do nível de estímulo, da intensidade do estímulo, você vai ter também uma relação entre córtex sensorial e córtex motor e se promove a chamada contração muscular. Então, você tem sempre uma ativação que inicia-se de forma periférica, porque a gente está fazendo uma eletroestimulação transcutânea, né? E que se propaga através da medula até a região de tálamo, principalmente. Lá no tálamo, o tálamo é como se fosse um selecionador de um entreposto, né? E esses estímulos são direcionados a partir do tálamo para o córtex sensorial. Então, qual é o interessante disso daí? É justamente você não partir mais só do princípio de que você está fazendo uma estimulação meramente onde eletrodos estão posicionados, né? Na realidade, a gente estimula abaixo dos eletrodos, mas isso tem uma relação direta com o córtex sensorial e motor. Como tudo que a gente faz em termos de terapia vai também proporcionar isso daí. Então, a vantagem é que eu posso produzir níveis de estimulação tanto no nível cortical sensorial quanto no nível cortical motor, e isso vai aumentar ainda mais as possibilidades da neuroplasticidade, né? Então, a eletroestimulação ela é muito útil no aspecto da neuroplasticidade, né? Justamente por quê? Porque envolve todo esse processo de aferência, que pode ser somente sensorial ou motor, né? E isso favorece esse padrão neuroplástico que vai ser importantíssimo para o desenvolvimento ou para a reorganização e reabilitação de muitos pacientes. E eu gosto também de falar de uma outra forma de estimulação, que é a que eu chamo de sensório-motora, né? Onde você não aplica um estímulo que é meramente sensorial ou meramente motor, né? Você vai aplicar um estímulo que provoca dois potenciais de ação bem interessantes, o sensorial e o motor ao mesmo tempo, sem produzir contração muscular,
que isso é o que é interessante também no processo. Por quê? Porque é como se eu enviasse para o córtex dois tipos de estímulo, o sensorial e o motor, onde não há uma resposta contrátil, ou seja, não há uma eferência, mas como eles se comunicam, como há uma relação entre esses dois córtex, se o paciente tem um potencial cognitivo bom ou tem uma possibilidade funcional relativamente não totalmente comprometida, ele pode definir através da sua habilidade, através da sua capacidade física, de promover uma condição mais funcional. Então, isso aumenta ainda mais o processo de engramação, isso aumenta mais ainda o processo de reorganização. Por quê? Porque na eletroestimulação, principalmente quando a gente fala em contração, existe uma tendência muito grande a você alterar o processo natural da contração. E isso gera um gasto metabólico bem considerável. Então, quando a gente faz esse tipo de estímulo sensório-motor, você tem a possibilidade do paciente definir a sua ação de contração, a sua ação funcional e produzir um movimento ou uma ação que seja de acordo com o que ele pode fazer, né? E aí a gente passa a respeitar também um processo natural do sujeito, né? Porque se eu puser só para contrair, vai contrair, mas eu não preciso só da contração propriamente dita, eu preciso que essa contração seja transformada, ou seja processada em alguma coisa relacionada ao funcional. Isso não quer dizer que se eu pego um paciente que tem um nível de cognição muito baixo, ou não tenha mais, eu não possa trabalhar a musculatura, eu posso. Só que não vai ter aquela função, não vai ter nenhuma propriedade funcional adequada, mas a gente pode manter determinadas condições, como, por exemplo, o trofismo, a bomba de oxigenação dessa musculatura para diminuir a produção de fibrina, para diminuir a acomodação de gordura. Então, tem essas possibilidades que a gente também pode usar na eletroestimulação. Mas hoje eu gosto muito de trabalhar nesse formato sensório-motor, porque se meu paciente pode executar uma força, pode executar uma função, é melhor que ele faça do que o aparelho por si só produzir essa contração. E quando produz, o aparelho produz essa contração, ela precisa ser funcional. O que é uma contração funcional? É uma contração que leva a um estado de tetania completa da musculatura, do grupo muscular, mas que o paciente tenha a possibilidade de executar um movimento em cima dessa contração que foi realizada. É muito comum a gente ver hipercontrações na eletroestimulação que não favorecem a funcionalidade, e a gente tem que usar uma intensidade que seja suficiente para que o paciente possa usufruir da contração que o aparelho executa e funcionar essa contração. Outro ponto interessantíssimo também da eletroestimulação é a ativação metabólica, né? Então, você tem aumento de acetilcolina, você tem aumento de serotonina, substância P, que são todos esses são substâncias que vão interferir no tráfego elétrico entre células, e isso é muito importante porque você também pode melhorar a velocidade de transmissão e você pode também melhorar a condição de resposta, né? Outro ponto que é muito interessante, eu aconselho aqueles que já usam eletroestimulação a lerem um pouco sobre isso daí, e aqueles que não conhecem, lerem mesmo para valer, é o que a gente pode usar, uma forma de se usar a eletroestimulação que vai ser muito interessante, que é a recuperação sensorial, né? Por que que é importante? Quando a gente fala em recuperação sensorial, a gente relaciona o quê? A parestesia, a paralisia, né? Só que quando se pensa nessas situações, geralmente se usa o quê? Vou contrair o músculo está denervado, então eu vou sentar a lenha produzindo contrações, e geralmente contrações muito fortes. E se você aplica a eletroestimulação em frequências baixas, intensidades baixas, em pontos específicos, principalmente de preferência em pontos de anastomose, né? Você consegue fazer uma ativação dos fatores neurotróficos, né? E esses fatores neurotróficos, de um modo geral, eles ajudam na regeneração axonial. Então, vê, eu não preciso estar contraindo o músculo paralisado para
tentar recuperar esse músculo, até porque a probabilidade de não recuperação vai ser maior, vai ser menos eficiente. Ao passo que, se eu reorganizo, se eu ajudo esses axônios a encontrarem de uma forma melhor as fibras musculares, o processo de regeneração vai acontecer. Ele talvez não vá ser 100%, mas quando você tem zero, se você consegue 50 ou 60, você tem uma evolução que melhora o aspecto funcional. Então, a eletroestimulação, quando a gente associa aos exercícios, por exemplo, vai chocar um bocado de gente aqui, paralisia facial, né? Quando você aplica no nível de intensidade baixa, frequência baixa, pulsos mais lentos, que recrutam mais a estrutura nervosa, você, ao invés de prejudicar o nervo, você ajuda esse nervo a melhorar o seu novo dendronamento e, consequentemente, aumentar essa regeneração axonial. A eletroestimulação, ela não mata o nervo, né? Ela pode ajudar o processo. O que ela faz, se você aplica mal, é prejudicar totalmente esse processo de reinervação. Existem muitos artigos muito interessantes, bem novos, 2021, 22, 23, 24, que mostram a eficiência da eletroestimulação, principalmente nesse aspecto de ativação desses fatores neurotróficos em casos de paralisia, paresia, que são bem interessantes. Eu estou na idade de dar conselho já, eu aconselho vocês a lerem sobre esses fatores neurotróficos, que, inclusive, aplicando exercícios, também você aplicando exercícios de uma forma mais bem ordenada, ajuda no processo de regeneração axonial. Outro ponto que é interessante é você poder melhorar a vascularização, né? Tanto a microvascularização como a vascularização mais profunda, né? Isso por quê? Porque se eu trabalho com uma estimulação no nível sensório-motor, ou seja, produzindo tremores ou abalos musculares, eu naturalmente acelero o processo de oxigenação, não só de nervos, mas também de músculos. Então, isso é importante, principalmente naqueles casos onde você tem hipotrofia muscular, naqueles casos onde você tem um sedentarismo muscular bem considerável, nos casos onde você tem uma estruturação de fibrina já configurada, ou mesmo um acúmulo de gordura considerável, que isso todos esses processos ajudam a dificultar ainda mais a condição funcional. Então, a eletroestimulação, no efeito de gerar contração muscular ou abalo muscular, favorece esse nível de oxigenação, tanto a nível nervoso quanto a nível muscular. A analgesia é o classicão da eletroestimulação. Eu acho sempre interessante lembrar que, numa sessão de fonoaudiologia, a gente geralmente, as sessões são em torno de 30, 45 minutos. O processo de analgesia, ele é um processo que produz acomodação, né? Porque você vai usar correntes contínuas. E o paciente deixa de ter sensibilidade, né? Se a dor é aguda ou se a dor é crônica, né, a gente pode reduzir esse padrão doloroso a eletroestimulação ajuda no processo de produção de opioides endócrinos, e isso acelera o processo de reduzir a dor. Quando se reduz a dor, seja ela aguda ou seja ela crônica, você melhora a possibilidade funcional. Então, por exemplo, se você tem um paciente que tem um problema de DTM, dores agudas, e você só usar a eletroestimulação, você elimina ou reduz o padrão de dor dessa cápsula articular, mas, em compensação, quando passar o efeito analgésico, ele volta a fazer movimentos inadequados e volta a ter a dor, né? Ou o incômodo que vai ser gerado. Então, o importante é se você reduz a dor, seja ela crônica ou seja ela aguda, o importante é você poder trabalhar o aspecto funcional para impedir que esse processo doloroso se alastre ainda mais ou fique cada vez mais intenso no paciente. Então,
produzir analgesia é um fator importante, inclusive para se chegar no que a gente chama normalmente de relaxamento, né? O processo de relaxamento ele se dá com a eletroestimulação através da produção de beta-endorfina, de alfa-endorfina, que geram essa sensação agradável, essa sensação de liberação, que a gente chama de relaxamento. Na realidade, houve um processo analgésico, porque a eletroestimulação provoca a produção desses hormônios todos e aquela sensação de bem-estar, né? Então, não adianta só ter a sensação de bem-estar durante 2 horas, 3 horas, até 7, 8 horas, e depois você voltar a ter todo um processo de dor, todo um processo de sensação tensional novamente, né? Redução de tensão nervosa e muscular. Eu sempre digo nas minhas aulas que eu não gosto do termo relaxamento, eu prefiro usar o termo reduzir tensão muscular ou reduzir tensão nervosa, porque o nível de relaxamento, geralmente, ele cai muito em termos de condição muscular, e quando você pega um paciente que não tem uma boa condição motora, ou mesmo sensorial, ele termina, ao você reduzir essa tensão, ou você relaxar esse paciente, na hora em que ele vai fazer o exercício, ou ele vai fazer alguma coisa mais funcional, ele vai naturalmente precisar fazer um esforço maior, e ele eleva novamente o nível de tensão. Então, eu brinco sempre dizendo que quer diminuir tensão, é mais adequado o termo diminuir tensão do que relaxar. Para relaxar, você vai numa praia, toma uma cerveja, que você vai relaxar muito mais. Ou então não bebe nada, fica só admirando ali a paisagem, né? Então, a eletro me dá essa possibilidade de diminuir a tensão muscular e com um aspecto que é interessante. Eu diminuo essa tensão muscular também de acordo com a morfologia dessa musculatura, né? Nervo fica nervoso ou fica tenso primeiro do que o músculo. Então, a gente também tem que pensar, raciocinar no aspecto de que, se eu uso a eletroestimulação e atuo diretamente sobre mecanos receptores, fibras deltas, fibras do tipo C, eu tenho uma possibilidade também de reduzir o nível de tensão desses nervos de um modo geral e, como consequência, usando a frequência certa, eu vou também ativar fibras musculares e vou produzir uma condição analgésica ou de relaxamento ou de duração ou de redução de tensão mais adequada. Recuperação motora, né, que é o classicão da eletroestimulação, principalmente nas correntes excitomotoras. Só que a gente tem que lembrar que quando eu aplico a eletroestimulação pensando em contração muscular, eu não posso estar contraindo de qualquer jeito, né? E quando a gente trabalha com pacientes, principalmente neurológicos, que perdem um condicionamento geral dessa musculatura, quando eu falo em condicionamento geral, eu estou falando dos aspectos relacionados à força e resistência, né? A gente costuma muito pensar muito mais no aspecto da força do que da própria resistência, né? Então, dentro do padrão, dentro da ideia de recuperação motora, eu não devo pensar só em estimular fibras rápidas, né? Eu tenho que pensar também em reorganizar fibras lentas, melhorar a condição aeróbica dessa musculatura para poder melhorar a condição anaeróbica dessa musculatura. E tem um ponto que aí é interessante, né? Quando a gente fala em fonoaudiologia, boa parte da musculatura do sistema estomatognático e laríngeo, né, ela é composta por fibras musculares que têm uma configuração muito mais de fibras do tipo 2A, ou seja, fibras que precisam desenvolver resistência e precisam desenvolver força, mas uma resistência e uma força equilibrada. Nós usamos muito pouco frequências demasiadamente altas, a não ser numa situação de um esforço máximo. Mas, em geral, a gente está num nível de frequência de força entre 20 e 60 Hz no máximo, no geralzão da gente, no dia a dia da gente, né? Então, se esse processo natural de eu estar migrando constantemente de frequência entre 20 e até 60 Hz, de uma forma geral, eu tenho que trabalhar essa musculatura, mesmo que ela tenha uma predominância maior de fibras do tipo 2A, também no aspecto da resistência, né? Porque isso vai dar uma condição muscular, uma condição de força de continuação, né? O
que é que eu quero dizer com isso? Eu gosto muito de dar o exemplo da disfagia, né? Geralmente, quando a gente vai fazer uma deglutição, a primeira deglutição, ela é sempre a mais forte. A seguinte, ela já tem um nível de força menor. A terceira, então, já o nível de força é menor. Isso na condição normal. Se a gente pensar num paciente disfágico, a gente está falando de um paciente que geralmente vai fazer todo o nível de força maior na primeira deglutição e o tempo de recuperação para uma repolarização e ele poder produzir novos potenciais de ação para uma nova deglutição, eles são mais lentos e demoram um pouco mais para acontecer. E a força provavelmente não será a mesma. Como a gente tem nas manobras de deglutição, naturalmente, um maior recrutamento de fibras rápidas, né? Eu posso e devo melhorar a condição de resistência dessa musculatura para aumentar o potencial mitocondrial, para aumentar a produção de ATP, para que ele possa produzir essas deglutições de maior esforço numa quantidade de vezes maior e com mais segurança, né? Então, o que é que eu estou querendo falar com isso? Que não adianta só você trabalhar com frequências de 80, 90, 100 Hz para bombar esse músculo, porque você, num paciente neurológico, você melhora no primeiro momento, mas piora num segundo momento. Por quê? Porque você vai desenvolver fadiga, né? E uma fadiga, geralmente, que não é só periférica, ela é central também, né? Então, quando a gente fala em recuperação motora, a gente fala principalmente, dentro da medida do possível, nas 12 primeiras sessões, trabalhar todas as fibras musculares. E a eletroestimulação tem frequência para tudo, né? Então, isso dá um condicionamento muito melhor, um nível de recuperação muito melhor. Não há necessidade de pressa, porque a pressa muitas vezes esconde defeitos que dificilmente a gente vai poder recuperar com muita qualidade se eu só trabalho o aspecto relacionado à força. Na realidade, tudo é força, né? Força baixa, força média e força alta. Então, eu tenho que ter um equilíbrio entre esse condicionamento de força para melhorar não só o músculo, mas os grupos musculares de um modo geral. O fortalecimento muscular, quando não há problema neurológico associado, geralmente em situações de hipotrofia da musculatura por um uso inadequado, os casos, por exemplo, relacionados à motricidade orofacial, onde se você for pontual no aspecto de você poder trabalhar pontos motores, o resultado do trabalho ele vai ser bem mais interessante do que você pensar em contrair todo mundo ao mesmo tempo, inclusive elevadores e depressores, como se todos eles fossem iguais, e eles não são, né? Até mesmo pela condição funcional e pela formação morfológica que essa musculatura tem. Então, poder conhecer pontos motores, aplicar frequências de uma forma adequada, intensidade de uma forma adequada, para que essa contração seja o mais funcional possível, ou seja, você contrai esse músculo e, junto com essa contração, o paciente executa o exercício ou a manobra junto com essa contração que foi produzida pelo paciente. Não, a gente, na fono, não precisa de hipercontrações, porque a gente trabalha com músculos muito pequenos e grupo muscular. E quando a gente trabalha com músculos pequenos e grupo muscular, você corre o risco de exigir mais de um e menos de outro. Então, você naturalmente pode produzir uma desarmonia ou gerar um aspecto assimétrico, principalmente se a gente pensar na estimulação das duas hemifaces, tá? Então, essas são algumas das boas vantagens de poder se usar a eletroestimulação. E não pensar só que eletro é bom para analgesia ou para relaxamento, ou é bom só para contração muscular. Tem muito mais fisiologia por trás da eletroestimulação do que a gente pode imaginar, tá? Bom, para eu usar a eletroestimulação, eu tenho que também ter noção das correntes terapêuticas, né? E aqui a gente vai falar das que eu uso, né? O TENS, ele é uma forma de se produzir analgesia, né? Você tem um TENS que é uma corrente de portadora baixa, ou seja, é uma corrente altamente impedante, ou seja, ativa demasiadamente os mecanos receptores, né?
E isso faz com que, muitas vezes, o estímulo seja considerado desagradável pelo paciente. Então, é uma corrente com uma portadora de 1.000 Hz, ou seja, 1.000 pulsos por segundo, né? Que isso é inviável jogando-se diretamente na estrutura muscular, mas os aparelhos eles modulam essa portadora. No caso aqui do Brasil, essa modulação ela pode chegar até 250 Hz em alguns aparelhos. Em aparelhos da Espanha, por exemplo, chega até 200, na Itália 180, nos Estados Unidos 180 também, mas tem variações nesses países também de frequências moduladas mais altas, tá? O FACE, que é o mais popular de todas, é a forma de estimulação mais popular de todas, é a mais usada no mundo, inclusive, porque a tradução literal seria eletroestimulação funcional, né? Ou seja, acontece uma contração, isso favorece o movimento, a execução do movimento. É uma forma de estimulação também de baixa portadora, ou seja, uma corrente de baixa frequência, com uma modulação aqui no Brasil até 250 Hz. Ela é muito boa, principalmente quando há ausência de sensibilidade. Por quê? Porque ela ativa mecanorreceptores, ela ativa muito bem os nervos nociceptores, e isso gera uma impedância maior e, consequentemente, há uma necessidade de uma passagem, de uma aferência um pouco mais vamos dizer assim, lenta quando a gente compara com as outras correntes, e isso é muito bom porque atiça mais essas inervações e, consequentemente, a gente pode ter um padrão de recuperação mais interessante, tá? Tem a corrente russa, que é a chamada corrente malhadora, né? E que a gente pode aplicar na fonoaudiologia também, principalmente no aspecto da motricidade orofacial. É uma corrente de 2.500 Hz de portadora, né? É uma corrente que, quanto maior é a portadora, menos impedância isso vai favorecer, porque ela ativa melhor, passa melhor, principalmente por mecanorreceptores, que são terminações nervosas, são ramos nervosos muito mielinizados, e vocês sabem que quanto mais mielina, maior a velocidade de transmissão. Então, 2.500 Hz, você tem, aparentemente, né, na maioria dos casos, uma possibilidade de estimulação com mais conforto, principalmente quando você pensa em produzir contração muscular, né? Então, ela gera um torque menos desconfortável do que o fez, por exemplo, né? Porque ela tem também vai de uma modulação até 100 Hz, né? Essa modulação da russa até 100 Hz, ela é interessante porque parte-se da ideia de que o organismo da gente, biologicamente falando, né? As células nervosas, tudo que tiver acima de 100 Hz, descarta-se porque não vai fazer nenhum efeito favorável de recrutamento ou de aferência de estimulação. Ou seja, acima desses 100 Hz, você tem uma possibilidade de estar gastando Hertz à toa, porque o organismo, neurologicamente, não vai ter um padrão de resposta, porque é demasiado para ele. Então, ele descarta. O organismo da gente ele é inteligente, né? Ele descarta o que é excesso e trabalha só com o que lhe vai ser favorável. Então, é uma corrente muito boa para você trabalhar contração muscular e tem uma possibilidade de aumento de trofismo bem considerável. A outra corrente australiana, o ALCE, né, ou BMAC, né, ela tem duas portadoras, uma de 1.000, que vai fazer um trabalho muito parecido com o FACE, né, ou seja, uma portadora que é bastante impedante, e tem uma portadora de 4.000 Hz, que é uma portadora que se pensa mais em relação à analgesia. Mas hoje você já tem muitos trabalhos que mostram que a portadora de 4.000 Hz é muito interessante também quando você quer produzir torques mais suaves, ou seja, você também pode trabalhar com contração muscular, né? Então, você pode usar para analgesia e você pode usar também para contração muscular. Ela tem uma modulação até 120 Hz, né? E elas geram um conforto um pouco maior, principalmente quando você usa na portadora de 4.000 Hz. Na portadora de 1.000, ela é quase idêntica ao phase. Ela vai ser diferente por conta da duração do burst, da duração de pulso, que é um pouquinho diferente. Mas, de um modo geral, phase russa, australiana, a gente está falando de correntes
pulsadas alternadas e despolarizadas, ou seja, você não vai provocar nenhum incêndio no seu paciente, não vai queimar o seu paciente o fato de você estar usando correntes despolarizadas. Outra coisa que é importante também é a gente lembrar que elas fazem as mesmas coisas, só que de uma forma um pouco diferente. Por que existe essa diferença? Pela portadora. Quanto maior a portadora, quanto mais pulsos por segundo você tem na corrente, ela entra com mais facilidade, ela entra com maior velocidade, ela passa melhor pelos mecanos receptores, pelas fibras delta, pelas fibras do tipo C, e produzem e até mesmo recrutam melhor os motoneurônios que vão fazer a contração eletricamente induzida, os motoneurônios alfa e os motoneurônios gama, né? Então, é a forma de aplicar. Aí muita gente às vezes me pergunta, pô, se faz tudo, se elas fazem a mesma coisa, qual é a vantagem de usar uma russa ou uma corrente australiana em detrimento de um fez? É justamente quando você tem um paciente que não tem comprometimento de sensibilidade e você poder usar uma corrente que vai produzir uma contração ou uma estimulação com menos impedância, ou seja, com melhor penetração e, consequentemente, atinge um nível de profundidade nessa musculatura e isso favorece ao maior recrutamento de placas motoras e uma contração menos desagradável. Por que que eu digo menos? Porque se minha mão pesar na intensidade, eu vou produzir dor do mesmo jeito, vou produzir uma contração que não vai ser a ideal, tá? Então, essas correntes me dão a possibilidade de poder trabalhar com um pouco mais de conforto para o meu paciente. Agora, se meu paciente não tem sensibilidade, né, se está muito ruim de sensibilidade, eu vou sempre priorizar as correntes mais impedantes, né? Por quê? Porque elas vão recrutar mais, de uma forma mais lenta, principalmente mecanos receptores e fibras delta. E também, no processo de uso do FACE, eu entro também na melhor condição mais impedante de recrutar motoneurônios alfa e gama para produzir as contrações. Então, é uma questão, muitas vezes, da gente já ter um certo conhecimento do uso dessas correntes e poder oferecer um trabalho de mais qualidade para o nosso paciente, tá? Muito bem. Então, um dos pilares da eletroestimulação, você tem frequências, né? Toda vez que a gente fala em frequência, a gente está falando naquilo, falando de grosso modo, tá? O que é que eu quero recrutar? Eu quero recrutar mais em nível sensorial ou motor, né? Então, eu tenho frequências que vão ser eficientes na analgesia, tanto para um nível sensorial quanto um nível motor. As frequências para analgesia, a gente considera elas de alta frequência e de baixa frequência. Essa alta e baixa é a modulação. Então, 50 Hz de TENS, acima de 50 Hz até 150, eu vou recrutar mais no nível sensorial, ou seja, mais mecanos, receptores, fibras delta, e vai ser muito interessante para analgesia de dores agudas ou de tensões nervosas, né? Se eu usar frequências abaixo de 20 Hz, no TENS, vai ser mais interessante para eu promover uma analgesia ou uma diminuição de tensão a nível motor, né? Porque elas atuam sobre os mecanos receptores, mas principalmente sobre as fibras do tipo C. As fibras do tipo C são fibras aferentes, mas que não são mielinizadas, e por não serem mielinizadas, elas têm uma velocidade de propagação do estímulo mais lento. Por isso que se usa uma baixa frequência, justamente para eu poder recrutar mais, ativar mais essas fibras do tipo C. Só que os estudos mostram também que dentro da estrutura muscular eu tenho as fibras delta, que são elas que informam ao córtex sensorial se esse músculo está com edema, se ele está sofrendo, se ele está tenso, se ele está com um nível de tensão muito baixo, né? Se existe uma condição dolorosa considerável nesse músculo. Então, a gente vai ter muito mais fibras do tipo C relacionadas à condição muscular do que fibras delta, mas você tem também fibras delta que são aquelas que informam sensação, né? Como é que está o nível de percepção daquela estrutura onde supostamente está acontecendo um padrão de tensão ou doloroso. Se eu vou falar de recrutamento de frequências para correntes excitomotoras, a gente tem natural, de uma forma
mais classicamente falando, frequências de 20 a 40, eu recruto mais fibras do tipo 1, frequências entre 40 e 70 Hz, eu recruto mais fibras do tipo 2A, e frequências acima de 70 Hz, eu vou recrutar muito mais fibras do tipo 2B, que são fibras de velocidade, muita força. Então, eu tenho a possibilidade de escolher dentro dessas correntes, aquela melhor, dentro dessas frequências e correntes, aquela que vai me dar um resultado melhor em termos de analgesia e de tensão muscular, de recrutamento muscular. Só que com a experiência a gente foi vendo o seguinte, que se eu aplicar frequências entre 10 e 19 Hz, eu atuo sobre nervos e músculos sem produzir uma contração de tetania completa, produzo abalos, e aquilo que eu disse para vocês logo no início, eu aumento esse potencial aferente tanto para o nível sensorial e motor. E aí é onde eu vou pedir para o meu paciente, caso ele possa, lógico, de poder executar exercícios juntos ou manobras junto com a estimulação, porque ele define o padrão de força que ele vai poder executar. Então, é uma forma bem interessante de você aplicar a eletroestimulação nas correntes excitomotoras. E quando você usa frequências abaixo de 10 Hz, são frequências muito boas para recuperação nervosa, né? Justamente por quê? Porque se você usar uma frequência muito alta, você tem um tempo de estímulo longo, né? Enquanto que você usando frequências baixas, você vai ter sensações de pulso sobre a estrutura abaixo dos eletrodos para você ativar esse processo de recuperação nervosa. Então, isso faz uma diferença muito grande, né? E as possibilidades de aumentar ainda mais os fatores neurotróficos aumenta, né? Porque eu não sobrecarrego a estrutura nervosa, eu não provoco contração na estrutura nervosa, e isso favorece uma melhor recuperação desses nervos, melhor potencial de ação sobre esses nervos, tá? Então, frequência vai servir para isso daí. Duração de pulso é aquele tempo de corrente em cada nível de pulso. Então, você aumentando o espectro da duração de pulso, você tem também a duração de burst e você tem também o ciclo de trabalho, né? Mas todos esses aparelhos, quando eles falam em duração de burst ou ciclo de trabalho é para está mais convencionado para a corrente russa e a duração de burst mais convencionado para a corrente australiana, mas todas as duas correntes podem trabalhar com as duas formas, tá? Burst, duração de burst e ciclo de trabalho. Mas o importante é saber que todas elas trabalham nesse sentido, russa e australiana, com uma duração de pulso fixa no aparelho. A indústria que produz, ela define aquele nível de duração de pulso que aquela corrente russa ou australiana vão ter. Geralmente, na australiana, pode ter uma variação de 250 a 700, dependendo da máquina, e na corrente russa, aqui no Brasil, é uma duração de pulso fixa de 400 milissegundos, tá? Mas a duração de pulso no TENS e no FACE classicamente vai me dizer o tempo de carga elétrica por pulso, né? Como a gente tem duas fases de onda, positiva e a negativa, é o tempo total que você tem de carga elétrica em cada pulso, tanto na fase positiva quanto na fase negativa. Isso vai ser importante em que aspecto? Tanto no aspecto sensorial quanto no aspecto motor. No aspecto sensorial, a gente vai usar menos pulso, porque nervo, além de responder mais rápido a uma estimulação, ele também não pode ser sobrecarregado com um tempo de energia muito alto, porque senão ele se acomoda muito mais rapidamente ou ele não vai processar de uma forma adequada essa estimulação. Já para músculo, eu vou usar sempre pulsos mais longos, por quê? Porque eu necessito que essa carga elétrica estimule fibras musculares de diversas matizes e, consequentemente, isso vai ser necessário um tempo maior de estimulação, né? De estimulação da carga, de manutenção de carga elétrica. Então, para cada frequência de contração, eu devo fazer o ajuste. Se são frequências de 20 a 40, que são, a gente vai trabalhar mais com músculos de fibras do tipo 1, né? Mais com fibras do tipo 1, perdão,
você vai ter um tempo maior, porque você também tem que pensar no efeito mitocondrial que a corrente elétrica pode favorecer a essa formação de ATP. Se você vai usar frequências acima de 40 Hz até 60, esse pulso ele é um pouquinho mais curto, não deve ser demasiadamente longo, por quê? Porque já são fibras que vão produzir força. Elas desenvolvem resistência, mas elas também produzem força. E o risco de fadiga, se a gente aumenta demasiadamente a duração do pulso, pode ser grande, porque, como eu costumo dizer, a gente não está trabalhando com atleta, a gente está trabalhando com pessoas que têm comprometimento não só sensorial, mas também muscular. Outro ponto também, frequências acima de 80, geralmente a gente vê alguns trabalhos com frequência de 80 Hz, 90 Hz e pulso de 600, 700 microsegundos. Pensando em contração, é muito tempo de carga elétrica para você atuar sobre fibras musculares que não têm um potencial mitocondrial muito elevado. E isso pode favorecer o processo de fadiga. E aí, quando a gente pensa em pacientes neurológicos, hoje eu sempre penso no paciente neurológico de duas formas. Se eu uso eletroestimulação e trabalho com muitas contrações, eu corro o risco de desencadear um processo de fadiga aguda ou periférica e de fadiga central. E quanto maior é o processo de instalação de fadiga, nesses pacientes, mais longo é o tempo de recuperação que ele vai precisar ter. Então, eu tenho que mesclar bem o número de contrações, tenho que trabalhar bem sobre esse número de contrações e definir muito bem quanto de carga elétrica eu devo dispor para que essa musculatura não corra o risco de desenvolver um processo de fadiga. E é sempre bom a gente lembrar que na fonoaudiologia são músculos muito pequenos, são músculos que se interrelacionam de uma forma muito forte e que, quando um contrai, muitas vezes, muita gente que não talvez não precisasse estar na contração, eletricamente falando, vai estar também. Então, você tem um gasto não só de quem deveria estar sendo contraído e daqueles que não têm a necessidade de uma participação mais efetiva na contração. E a outra coisa que é muito importante na eletroestimulação é a intensidade. Intensidade vai me dizer quanto de recrutamento eu faço e a profundidade, né? Tanto no nível da analgesia, relaxamento, redução de tensão, quanto em nível de contração, né? Quanto menos intensidade, mais superficial é o estímulo, ou seja, uma maior tendência a uma estimulação sensorial. Quanto maior a intensidade, mais profundidade, maior a tendência de você estar fazendo uma estimulação em nível motor. Mas você não deixa nunca de estar estimulando também em nível sensorial. É muito importante a gente não esquecer isso. Tudo na gente começa pelos mecanos receptores, tá? Até chegar no nível motor. Então, eu tenho que saber dosar a carga que eu vou jogar para aquela estrutura, seja para analgesia, seja para contração, primeiro para não produzir desconforto, não produzir dor, né? E para atingir pontos que eu preciso atingir. Então, isso faz uma diferença muito grande. Conhecer o nível de conforto do paciente. Mas quando eu falo conforto do paciente, é o conforto funcional e não apenas o conforto de estar botando o máximo de intensidade e o paciente está dizendo, não, eu aguento, está ótimo, está uma delícia, e o cara todo torto na cadeira, a boca tocando na orelha, dando beijinho no olho, e você produzindo contra uma laringe lá em cima e o cara não conseguindo nenhum tipo de esforço para deglutir. Então, eu tenho que pensar numa intensidade que ajude a ele a poder produzir aquilo que eu quero que ele produza em termos de fonoaudiologia, tá? Eletrodos é outra parte também muito importante, né? A gente tem os eletrodos cardiológicos, lembrando que o eletrodo cardiológico ele é cercado por papel, né? E o eletrodo é essa partezinha aqui escura, que é uma parte de metal, né? Recoberta por gel. Então, muitas vezes, a gente vê relaxamento laríngeo com esse tipo de eletrodo. Não vai acontecer nunca, né? Por quê? Eletrodo define o tamanho do eletrodo define a densidade de corrente. Então, quanto menor o eletrodo, maior a concentração de corrente e, consequentemente, corrente demais, densidade demais de corrente
numa intensidade alta, vai produzir uma coisa chamada dor, né? Então, os eletrodos cardiológicos, hoje, eu praticamente só utilizo eles quando eu quero trabalhar ponto motor, quando eu vou trabalhar exatamente pontos motores, tá? Aí a gente tem outros formatos, que é o de silicone, que geralmente vem nos aparelhos, né? Aqui no Brasil, na Europa, os eletrodos já são os adesivos, né? Que vêm nos aparelhos. Sempre nesses eletrodos a gente precisa usar gel condutor, ele é importante. Muitas vezes você tem um eletrodo, segundo eu já soube de fonte de dentro da Ibramed, os eletrodos de silicone do Brasil geralmente não são bons, né? Então, são muito brilhosos, muito lisos, né? E não tem uma boa capacidade de transmissão, né, do estímulo. Mas tem eletrodos que também são muito bons, com uma boa condição de silicone e de malha que envolve esse eletrodo, tá? Mas são eletrodos que você sempre vai precisar usar gel condutor se você vai usar de forma externa, né? Aí você tem os adesivos, né, que a gente desenvolveu junto com a Juliana, com o pessoal da Profono, né? Então, você tem, por exemplo, esses mais largos, de 9 centímetros, para a região de pescoço, às vezes até mesmo para a região de laringe, quando é um pescoço muito grande. Esses aqui para orbicular da boca, pegando a parte de modíolo e musculatura do orbicular. Esses mais longos, que vão pegar não só orbicular, mas também bucinador, risório. E a gente também não pode esquecer que os eletrodos, dependendo do nível de intensidade que a gente vai usar, eles transbordam o estímulo elétrico, ou seja, eles não ficam restritos ao eletrodo, né? Passa-se um pouco mais. Eletrodos menores, né, adesivos, na Profono você tem eletrodos de 1 centímetro, se não me falha a memória, de 3 e de 5, né? E tem esses aqui que são eletrodos desse modelo, que hoje são os que eu uso mais para trabalhar a parte de disfagia e voz, né? São eletrodos que têm um formato parecido com o da laringe, né? Então, você usa um em cada hemilaringe e você consegue uma bela elevação laríngea nos casos da disfagia e uma bela estimulação tanto no nível analgésico ou de redução de tensão e de paralisia de prega vocal ou laríngea quando você usa um eletrodo que cobre toda a estrutura laríngea. Essa história de dizer, eu boto um eletrodo no ponto motor, na altura da prega vocal paralisada, isso é conversa para boi dormir, tá? A laringe precisa trabalhar como um todo. Então, você não vai trabalhar só uma prega vocal, você tem que pensar no lado bom também, que já está prejudicado, porque está trabalhando além do que deveria trabalhar em função de uma paralisia. Então, pense em laringe como um todo e não apenas como uma banda, né? Isso faz uma diferença bem considerável. E você tem esses eletrodos para a região maxilar, também de frontal, que são bem interessantes, principalmente esses eletrodos aqui e esses, principalmente em termos de motricidade orofacial, quando você vai trabalhar no nível sensorial ou sensório-motor. Não são muito agradáveis para trabalhar contração muscular na face, tá? Porque são grandes, pegam um grupo muscular muito grande e muitas vezes se torna desconfortável a contração. Então, eu não usaria em face, se é para contrair, eu vou direto no ponto motor, que é mais interessante. E aqui são elas, aquelas feitas para a mão do bom fonoaudiólogo, as canetas Forma, né? Que desenvolvemos, Marta Jarros e eu, né? Já desde 2013, né? E atualmente também a gente pode usar com esses eletrodos de silicone desenvolvidos pela Profono, né? Esse aqui é o mais novo deles, né? Que é o que a gente chama de sanduíche. Essa parte vazada vai na região sublingual e essa parte completa vai na parte superior da língua, principalmente para você trabalhar a nível sensorial e sensório-motor da língua. Para contração, às vezes, não é muito legal, é melhor você usar esses eletrodos aqui, que são mais largos e mais longos, né? Ou esses menorzinhos, se você quer pontos específicos da língua, né? Consequentemente, as canetas Formas servem tanto para eletroestimulação intraoral quanto para eletroestimulação extraoral. Sendo extraoral, use gel condutor para você poder trabalhar de uma forma eficiente para que haja passagem de corrente, tá?
Aqui são elas também, mostrando que esse aqui é um aparelho italiano, né? Ela se adapta a ele. Esse aqui é um aparelho espanhol, também se adapta a ele. Esses dois são brasileiros, né? O Steam que é da HTM, que segundo eu soube, parece que vai sair de linha, né? E o Steam que é o novo da Ibramed, que é um portátil que tem 4 correntes, é bem interessante esse aparelho, como os de mesa também, tanto da HTM quanto da Ibramed aqui no Brasil, você pode utilizar. E esse aqui é um aparelho americano, né? Então, se adapta a qualquer um, por quê? Porque hoje você tem, nessa partezinha aqui escura, um adaptador que recebe qualquer tipo de pino banana para você poder fazer uma boa estimulação, tá? Aí eu vou mostrar aqui para vocês agora como é que a gente faz essa eletroestimulação intraoral. Agora, inclusive, a maioria já até se ajeitou nas cadeiras para poder ver melhor aqui, né? Então, vamos lá. Aqui a gente tem uma paciente, usa aparelho ortodôntico, está em fase de correção, tá? E a gente vai mostrar a estimulação intraoral de língua, lábio, bochecha, como é que a gente faz. Eu vou dizer para vocês por que é que eu escolhi a corrente, por que é que eu escolhi fazer o que vocês vão ver aqui, tá? Então, vamos lá. Aqui a gente começa sempre pela parte posterior da língua, né? A gente está fazendo aqui uma estimulação sensório-motor, uma frequência de 15 Hz, um pulso de 150, um on mais longo, né? E um off que, quando eu faço esse tipo de trabalho, os meus aparelhos, eles têm um disparador manual, né? Então, ela está segurando uma perinha, né? Onde, quando eu peço para ela dispara, ela aperta e vem o estímulo, né? Então, a gente está deve-se iniciar sempre da parte posterior para a parte anterior, para pegar toda a musculatura longitudinal da língua, né? E depois a gente vai fazer esse passeio, né? Fazendo a estimulação da porção posterior para anterior e também podemos fazer da porção anterior para posterior. E aí a gente começou a observar uma coisa interessante ao longo desses anos, né? Quando você trabalha só a musculatura longitudinal da língua, principalmente essa mais superior, o que é que vai acontecer, né? A língua tem uma tendência a elevar a ponta e abrir a base. Então, você às vezes não vai conseguir, se a intensidade não for muito alta, você não vai conseguir profundidade, tá? Então, para que você consiga profundidade, trabalhar pelos bordos da língua você vai conseguir uma qualidade de estímulo bem melhor para os músculos intrínsecos mais profundos, né? Então, a gente sempre inicia com uma frequência sensório-motora, que é essa do tremor que vocês estão vendo, tá? Para depois a gente passar para trabalhar com contrações. Aqui eu estou fazendo unilateral, um estímulo primeiro no lado da língua, depois no outro, para quê? Para trabalhar o equilíbrio postural posterior dessa língua. Essa menina ela tem uma parte posterior mais alta do que a outra, né? E isso muitas vezes atrapalha a deglutição e faz com que haja uma maior projeção da língua no processo final da deglutição. Aqui a gente já está trabalhando com a parte de orbicular e bochecha, né? As canetas cruzadas, a parte do eletrodo é a parte côncava, ela desliza para justamente poder fazer uma estimulação sensorial, sensório-motor. Aqui a gente continuou com a frequência de 15, né? E vai passeando pelas estruturas musculares mais externamente, depois a gente aprofunda mais até partes mais posteriores das bochechas, tá? Então, isso visa, depois de uma estimulação dessa, ter uma sequência de exercícios que vão ser feitas. Aqui, como ela tem um lábio com uma tendência à hipertonia superior, o que é que a gente está fazendo? Alongando essa fibra muscular, né? Eu não posso alongar com a frequência de contração, então eu tenho que alongar com a frequência de baixa frequência, abaixo de 20 Hz, para poder fazer liberar com pressão e voltar com suavidade. Eu libero com pressão e volto com suavidade. Como aqui o tempo on estava de 10 segundos, dá para você fazer vários movimentos em sequência e depois a gente pede os exercícios. Na parte inferior, no lábio inferior, a gente coloca próximo à comissura, vai acontecer o estímulo e a gente pressiona, faz uma maior pressão para você trabalhar uma condição de pré-contração desse lábio, dessa musculatura inferior. Como ela tem um pouco mais de hipotonia no lábio inferior,
esse processo de aquecimento muscular, ele vai fazer uma diferença bem considerável para o exercício, tá? Ok? Aqui a gente já está trabalhando com contrações, né? Aí aqui a gente inicia com a frequência de 30, apesar da língua ter muito mais fibras do tipo 2A, eu considero sempre importante iniciar com contrações de fibras do tipo 1, de resistência. Para quem não sabe, a língua é dividida em três quadrantes, né? O posterior tem mais fibra do tipo 1, o médio mais fibras do tipo 2A e a parte de ponta tem mais fibras do tipo 2B, né? E, consequentemente, a parte anterior de ponta tem muito mais sensibilidade, né? O lado ruim de você estimular a língua com eletroestimulação é que o paciente passa a ter um gosto de ferro na boca, né, de metal, tá? Mas isso vai acontecer quando você faz muitas contrações ou quando você faz estimulações muito longas, né? Por quê? Porque você altera o pH das papilas. Essa é uma questão também que eu passei a usar mais a estimulação de bordo, ver que a contração em bordo de língua dá um afilamento bem mais interessante, tá? Trabalhando a elevação de ponta de língua na contração, tá? Observa que a língua tende a abrir mais, né? Então, a gente não vai usar muita intensidade para ela não se espalhar demasiadamente por cima dos dentes. Aqui já um processo de contração, depois que a contração acontece, é que a gente faz o movimento de fechamento desse lábio, tá? Entrou no tempo off, eu abro novamente, espero outra contração. Quando ela vem, a gente finaliza ou fecha a contração para dar mais tônus muscular, para dar mais torque muscular, perdão, para tornar a musculatura mais eficiente. Em sequência das contrações, a gente vai fazer exercício, tem que fazer, tá? Aqui estimulando bochecha, né? Um circuito aberto, né? Relativamente aberto, ou seja, um eletrodo está mais alto, né? E o outro está um pouco mais baixo, tá? Eu posso trabalhar com movimentos, né? Como a gente está fazendo aqui. Aqui já é uma frequência de 30. Observa que não tem nenhuma contração exagerada, tá? Está contraindo, mas não tem nada repuxando, nada extrapolando a melhor condição de reação da musculatura. Isso faz uma diferença muito grande, tá? Fiz de um lado, vou fazer do outro, tá? Quando a gente estimula a face, é sempre bom estimular os dois lados para não gerar ciumeira no lado que não foi estimulado, tá? E aí eu posso aprofundar mais, trazer mais para fora. Uma frequência de 30 Hz produz uma contração um pouco mais dura, né? E mais lenta também, né? Logicamente que esse lento tem a ver com a intensidade que eu estou aplicando. Depois que a gente faz essa série de contrações de 30 Hz, a gente vai fazer contrações de 50 Hz, né? Porque são contrações que vão produzir mais recrutamento de fibras do tipo 2A, né? Se houver uma condição de hipotonia muito generalizada, aí a gente aplica frequências mais altas, tá? 70, 75. Mas não havendo, não é interessante você sacrificar a musculatura para deixá-la num nível de fadiga, né? Então é importante que você trabalhe numa frequência mais normal, ou seja, a gente está sempre entre 20 e 60 Hz, né? Então 50 Hz já vai favorecer a um torque bastante considerável, né? E isso melhora não só fibras do tipo 1, mas principalmente fibras do tipo 2A, que é o que compõe mais a musculatura do sistema estomatognático. Então, isso faz uma diferença muito grande. Não é errado você usar altas frequências, mas se eu usasse, por exemplo, 80 Hz, ao invés de 10 contrações, eu iria fazer 5, tá? Por quê? Porque senão eu produzo cansaço na musculatura. Enquanto o músculo está quente, não se refere fadiga, tá? Ou não se refere cansaço. Depois que o músculo esfria, muitos desses pacientes, principalmente que fazem uso de aparelho ortodôntico, têm uma sensação de um rosto mais pesado, mais caído, né? Então, como o objetivo aqui não é estética, né? Estética facial no sentido beleza, e sim no sentido de reorganizar essa musculatura, não há necessidade de você trabalhar com frequências acima de 50 Hz, tá? Ajude a musculatura a tanto reagir ou responder a frequências que estão mais dentro do padrão normal de contração e
poder recuperar de uma forma mais rápida do que você está querendo deixar o rostinho todo duro de uma vez e depois despencar tudo, porque você corre o risco de fadigar, tá? Esse é um caso também interessante, onde você pode fazer intraoral e depois você vai trabalhar extraoral em pontos motores. E aí, um dos segredos da estimulação facial, tá? Isso não serve só para fortalecimento muscular, serve para paralisia facial também. Trabalhe o ponto motor, né? Vá no ponto motor. O ponto motor é o ponto de principal entrada nervosa, é onde se calibra melhor o nível de corrente para dentro do músculo. Essas ramas, né, esses ramos nervosos vão se ramificar entre as fibras musculares. Então, isso ajuda a você a direcionar melhor a carga elétrica, né? Do que você trabalhar com eletrodos grandes para contrair muitos músculos. A não ser que você use, como a gente vai mostrar daqui a pouco, eletrodos menores com recrutamento mais específico. Esse aqui é um caso de paralisia facial que a gente trabalhou, tá? Observa que a gente tem dois canais de uso, os eletrodos menores estão em pontos motores e esses eletrodos maiores aqui, a gente está um eletrodo maior em bucinador e outro em orbicular, né? Essa primeira estimulação que a gente está fazendo, ela é totalmente sensorial e depois sensório-motora, né? Justamente para quê? Para poder melhorar a condição de captação de energia pelos ramos nervosos que estão se formando, ou que estão surgindo. Isso acelera o processo, como a gente falou para vocês no primeiro slide. Os fatores neurotróficos são melhor alcançados com essa condição de estimulação, tá? Então, por exemplo, aqui com esse eletrodo eu não trabalharia contração muscular, tá? Ele é muito mais para um nível sensorial e sensório-motor. E o que é interessante, no caso aqui dessa região de face, esses eletrodos estão posicionados sobre os pontos de anastomose entre trigêmeo e facial. Quando a gente trabalha paralisia facial usando a eletroestimulação e até mesmo laser, né, é interessante a gente saber estimular os pontos de anastomose entre trigêmeo e facial. Por quê? É como se o trigêmeo fosse o carregador de carga elétrica para esse ponto onde ele se anastomosa com o nervo facial. Então, isso acelera o processo de recuperação do nervo facial também, ou dessas novas ramificações que estão surgindo, tá? Existem uns 4 ou 5 trabalhos bem interessantes falando sobre o uso de eletro em pontos de anastomose em caso de paralisia facial. Depois a gente vai trabalhar exatamente sobre pontos motores, e no caso aqui eu estou em pontos de anastomose também, tá? Mas pensando em pontos motores, eu vou botar esse vídeo aqui para vocês verem, né? Vocês estão observando que tem contração, mas vocês não estão vendo nada repuxando o rosto desse paciente. Ele está sentindo que tem uma alteração na estrutura muscular. Vocês vão passar o dia inteirinho aqui tentando olhar uma contração forte e vocês não vão ver. Por quê? É ele quem tem que sentir, não sou eu que tenho que estar vendo a contração. É o paciente que tem que perceber que tem uma modificação na estrutura da musculatura. Então, a gente começa com frequências de 5 Hz, né? Depois passa com pulsos. Aí, nesse caso aqui, a gente vai usar phase, tá? Frequência de 5 Hz. Por que não usar TENS? Porque se eu usar TENS, TENS é uma corrente contínua, vai tirar a sensibilidade dessa face. Já não está boa em função da paralisia do facial. Se eu usar uma corrente contínua, eu diminuo a sensibilidade do trigêmeo, né? Então, eu não quero perder sensibilidade numa face que já não tem um padrão de resposta adequado. Então, a gente começa com 5 Hz, pulso de 100, depois a gente sobe para 15, depois a gente sobe para 30 Hz, poucas contrações, contrações bem definidas, que não exijam intensidade demasiada. Ele tem que sentir que tem alguma coisa dentro de um padrão mais normal de como ele estava anteriormente, tá? E depois a gente vai trabalhar com frequências de 50 Hz, né? Como eu disse para vocês, músculos pequenos não necessitam de contrações de 80, 90 Hz para
passarem a ter recuperação. Trabalhe com menos frequência, com intensidades mais justas, para você ter um potencial de resposta melhor. Eu não quero meu paciente bom na primeira sessão, seria milagre, a gente não opera milagre. Eu quero que ele tenha uma evolução continuada. Ele tendo essa evolução continuada, o processo de recuperação se torna constante e firme. E ele tem uma possibilidade de recuperar muito maior, tá? Então, esse é um paciente que ele não tinha suco nasal, ele não tinha expressão facial no lado esquerdo da face dele, e depois de sessões, quantas sessões, Bruno? Foram 22 sessões, se não me falha a memória. Ele já teve um bom nível de recuperação. Depois que ele melhorou, outra coisa também que a gente tem que levar em conta, não é nenhum boyzinho, nem é nenhum jovenzinho, não vai ficar com o rostinho todo esticado, ele já tem idade, então a pele, a musculatura também vai ser caracterizada pela idade desse paciente, tá? Aqui para fortalecimento muscular, em pontos motores específicos, com eletrodo fixo. Eu poderia fazer também com eletrodos de caneta, direto em pontos motores. Mas é bom para vocês verem que também a gente pode fixar eletrodos. Qual é o ruim disso daqui? É porque eu tenho que estar tirando de músculo a músculo e posicionando sempre em outros músculos para aumentar essa força muscular, tá? Vamos ver esse vídeo aqui onde eu tenho um eletrodo sobre a região de modilo, né, e outro eletrodo sobre um ponto motor do orbicular do olho, né? Então, observa a contração, ela é quase como se eu estivesse aproximando a parte inferior da face com a parte superior, tá? Então, essa é uma contração bem suave, natural, onde você tem um movimento, onde você está aplicando uma frequência de 50 Hz, pulso de 250, e um on de 5 segundos, né? Não há necessidade de contrações muito fortes. Outro ponto que também é interessante, quando eu posiciono o eletrodo sobre a região do modíolo, né, eu tenho uma região onde eu tenho inserção de praticamente todos os músculos da face. Então, há um transbordamento dessa corrente também para os músculos que estão inseridos, né, na região do modíolo, tá? Esse aqui é outro vídeo que vocês vão ter frequências de 50 Hz, onde eu posso também associar ao exercício, né? Eu posso pedir bico, posso pedir uma contra-resistência. Aqui, como você tem músculos menores de em termos de profundidade, então você tem uma reação muscular maior também. A visibilidade ela é maior, tá? Então aqui a gente está pegando depressor e está pegando a região do modíolo e, ao mesmo tempo, está se fazendo exercício, né? Então a gente faz uma média de 5 a 10 contrações, depois a gente pode tirar esse eletrodo de baixo, passar para a região de elevadores, que você vai ter esse movimento de elevação, tá? E repete um número entre 5 e 10 contrações. Eu não gosto muito de fazer mais do que 5, né? Para justamente não produzir não chega a ser um processo de fadiga, mas um cansaço, né, na musculatura. Isso é outra coisa que é importante a gente lembrar. Esta contração aqui, tá, que vocês estão vendo, ela é uma contração involuntária, certo? Involuntária e simétrica também, tá? Então, o que é que acontece? O músculo contrai independente da vontade da pessoa que está recebendo a estimulação, né? Então, como eu recruto motoneurônio de fora para dentro, ou seja, a informação quando chega no cérebro, o músculo já contraiu, o processo de fadiga pode se instalar também rapidamente, mesmo em pessoas que não tenham comprometimento nervoso, tá? É muito comum a gente, quando está dando curso presencial, a pessoa faz muitas contrações e depois, quando passa o efeito, o calor da musculatura, né, as meninas sempre comentam, meu rosto está cansado, né? Às vezes, se você estimular muito a região periorbicular de olho, você tem uma sensação de olho mais fechado, de um olho mais cansado também. Então, a intensidade tem que ser suficiente para produzir essa contração e tem que ser uma contração que seja
funcional, que ajude ao exercício ser executado junto com a estimulação elétrica. Como eu posso também fazer a contração primeiro e o exercício em sequência? Na maioria das vezes, se o paciente pode fazer junto com a eletroestimulação, o efeito de melhoria muscular vai ser maior, tá? Aqui a gente tem, para caso de disfagia e voz, essa é uma paciente que tem paralisia cerebral, onde a gente está estimulando, ela tem paralisia cerebral do tipo espástica, então a gente, nesse caso aqui dela, está usando dois aparelhos, tá? Esse que está fazendo a estimulação de orbicular, está fazendo um TENS, para tentar reduzir um pouco essa tensão, né? E esse que está sobre a região laríngea, para fazer a elevação laríngea também, que ela tem uma certa dificuldade para deglutir, tá? E junto com essa estimulação, a gente está fazendo exercícios de sopro. Exercícios de sopro, eles são bons não só para a região de bochecha, mas também para mobilização de velo, posicionamento de língua, elevação laríngea, né? Exercício de sopro é bom para muita coisa, né? Então, você tem essa possibilidade de trabalhar várias coisas ao mesmo tempo, né? Com um exercício que tem uma configuração não só periférica, em termos de fechamento labial, de trabalho pulmonar, mas também de poder trabalhar músculos mais profundos, distantes da região onde você está posicionando os eletrodos, mas que quando são estimulados, você, por tabela, está pegando, por exemplo, faringe, palato mole, quando você junta a relação do sopro com a eletroestimulação, tá? Então, aqui a gente está fazendo um TENS de alta frequência. Por que de alta frequência e não motor, né? Porque como ela tem espasticidade, não adianta eu só pensar no motor. É importante que eu pense no sensorial, tá? Para deixar que esse nervo reaja de uma forma mais lenta, né? E com isso poder manter um pouco mais de atividade muscular. Vou botar novamente. E ao mesmo tempo você tem uma ativação através do sopro laríngeo e com a eletroestimulação, com o tempo ON, promove uma elevação laríngea de mais qualidade, tá? E isso vai impactar em quem? Na deglutição, porque o ajuste da deglutição tem que ser mais eficiente, tá? Nesse outro caso aqui, é uma senhora de 92 anos, dá para ver pela pele dela, que já não é mais nenhum brotinho, né? É uma paciente presbifágica, né? E que a gente posiciona. O importante aqui é o posicionamento do eletrodo, né? Então, ele está na altura do ióide, um pouco mais acima, pegando a região de milo e também de gástrico, tá? Onde, quando eu faço esse posicionamento mais aberto, o que é que acontece? Além da elevação vertical da laringe, eu tenho também uma anteriorização dessa laringe, tá? Então, aqui nesse caso, a gente está, no caso dela específico, a gente trabalhou com frequências mais de 30 Hz. Para quê? Para aumentar o nível de resistência dela. E junto com essa frequência, né, aí é onde tem o lance de você poder valorizar o raciocínio clínico, junto com essa frequência, você tem a possibilidade de com as manobras de deglutição supraglótica, supra-supra ou de esforço, você ativar de uma forma mais intensa as fibras do tipo 2, que são elas que vão participar do ato em si da deglutição. Então, você tem duas variações de frequência, né, acontecendo, uma que impede que essa laringe suba com muita velocidade e a outra que vai impulsionar essa laringe dentro de um padrão fisiológico funcional mais adequado. Então, vamos ver aqui como é que a gente fez. Frequência de 30, pulsos de 250 e um tempo ON de 5 segundos, tá? Você tem a elevação e uma anteriorização em função do posicionamento do eletrodo. Aí entrou num tempo off, tá? Você tem o tempo ON de 5 segundos. Por que 5?
porque você precisa dar tempo do paciente poder recompor para uma segunda deglutição, né? Nenhum paciente disfágico deglute em 1 segundo, senão ele não seria disfágico, tá? Ele vai deglutir em 1,7, alguns em 2 segundos. Então, quando você trabalha com 5 com eletroestimulação, você dá um tempo para ele poder recompor e fazer uma segunda deglutição logo em sequência, né? Então, você tem essa possibilidade de elevação. Quando eu trabalho com paciente disfágico, no caso dessa senhora, eu trabalho muito com voz, porque a voz em si já potencializa muito a biomecânica laríngea, né? Não só laringe em termos do movimento em si, mas também de manutenção de adução de prega vocal, que isso gera também uma melhor capacitância de apneia para deglutição, tá? Então, somando essas duas coisas, você tem o trabalho elétrico atuando, né, numa frequência de resistência e a deglutição e a manobra sendo executada numa frequência mais alta, naturalmente mais alta, tá? Se a gente associar os exercícios de voz, naturalmente, os exercícios de voz provocam uma reação muscular de frequências mais altas também, né? E você mata 2 coelhos, 3 coelhos de uma paulada só, de uma eletroestimulação só, né? E isso gera uma resposta bastante qualificada para o paciente. Se eu usar 70, 80 Hz numa paciente como essa, né, provavelmente ela sai da sessão cansada, bem cansada, tá? E como ela sai para comer em casa, para almoçar em casa, corre o risco dela não conseguir fazer boas deglutições ao chegar em casa, porque está cansada, a biomecânica laríngea se torna mais lenta e, além do mais, eu também posso alterar o nível sensorial intrínseco dessa laringe, e isso compromete a percepção de alguma coisa está indo pelo caminho certo ou pelo caminho errado. Então, é sempre bom a gente também dosar bem o número de contrações, a intensidade dessas contrações, para que o trabalho possa ser bem resolvido, tá? Então, essas formas de trabalhar, a gente vai conseguindo através de não só de conhecendo o paciente, mas também de conhecendo a eletrofisiologia. É importante a gente conhecer a eletrofisiologia, tá? Esse é outro caso também bem interessante da eletroestimulação transcutânea auricular, né? Geralmente se estimula mais o lado esquerdo, né? Você bota um clipe e você coloca um outro eletrodo, pode ser nessa partezinha aqui ou dentro da própria concha, junto com ele. Aqui a gente está fazendo 2 canais, né? Estimulando as duas orelhas, né? E, ao mesmo tempo, estimulando também a região laríngea, né? Então, o que é que acontece com isso daí? Eu tenho uma estimulação sensorial para nível vagal, né? Isso aumenta também o potencial aferente do nervo vago. A gente tem que lembrar que do vago emergem os laríngeos, né? Então, isso também potencializa a inervação laríngea, como também vai ajudar em muitos processos da deglutição do paciente com disfagia, né? Então, a gente pode fazer esse trabalho duplo. A intensidade das orelhas, aqui tem um aparelho exclusivamente para estimulação auricular, onde a gente vai usar uma frequência de 35 Hz e uma duração de pulso de 200, 250 no TENS, tá? Porque eu quero o quê? Eu quero melhorar o potencial aferente dessa estimulação. O normal seria isso. Como eu não gosto muito do normal em eletroestimulação, até mesmo em função da experiência que eu já tenho, o que é que a gente passou a fazer com alguns pacientes, principalmente presbifágicos e disfágicos, estimulando com o FaCe durante 5 segundos de tempo on, numa frequência de 15 Hz, né, para potencializar ainda mais a aferência desse nervo vago, que vai interferir não só na condição do laríngeo, da biomecânica laríngea, tá? Mas também em relação a geneoglosso e hipoglosso também. E na região de laringe, observa que os eletrodos estão relativamente altos, né? E você tem uma estimulação diretamente sobre a relação da região dioide e submandibular. Isso aqui é um outro aparelho onde eu estou aplicando o FaCe numa frequência de 50 Hz,
para trabalhar essa mobilização laríngea e trabalhando a deglutição. Uma outra coisa também que muitas a transcutânea auricular ela é muito usada nos casos de depressão, síndrome do pânico e outras patologias, né? E geralmente vocês vão encontrar artigos, já existem bons artigos sobre disfagia do uso da eletroestimulação auricular, mas vocês vão encontrar alguns artigos falando que dê preferência à estimulação do ouvido esquerdo, em função da relação cardiológica que o vago vai ter com a aorta, com o coração de um modo geral, tá? Mas hoje você já encontra trabalhos falando da estimulação bilateral. E aí a gente fez com essa paciente, usando o oxímetro de dedo, para mostrar que não tem nenhum tipo de alteração quando você usa intensidade baixa e quando você usa de uma forma adequada. Aqui é uma paciente que ela tem uma parestesia de língua e de região mandibular em função de uma cirurgia. Então, a gente está fazendo a estimulação auricular com um eletrodo e com outro eletrodo na região submandibular, tá? Então, só vai ter alteração no ritmo cardíaco se você usar intensidade demais, né? Porque às vezes sobe até em função da dor que o paciente vai sentir, e olha, não é nem na laringe, é dentro do ouvido, tá? Porque o clipe aperta, o estímulo passa de uma intensidade muito alta e provoca uma reação dolorosa. Geralmente, nas transcutâneas, na transcutânea auricular, a gente deve fazer sempre intensidades baixas e frequências baixas, né? Justamente para você ter uma melhor estimulação. Se o objetivo é pacientes que tenham, por exemplo, síndrome do pânico, apneia de sono, essas patologias de um modo geral, pânico, né? Você aí deve usar o TENS para desacelerar o nervo vago, né? No caso da disfagia, é interessante você usar o FES, não é para você acelerar o nervo vago, é para você aumentar o potencial aferente do nervo vago. E isso vai impactar sobre o laríngeo superior, glossofaríngeo e outros nervos também que têm uma relação direta com a deglutição, tá? Aqui uma paciente, uma colega nossa, uma paciente que fez uma tiroidectomia, ficou com a paralisia de prega vocal. Quando a gente iniciou com essa colega, o que é que a gente fez? Ela estava com muita dificuldade para deglutir. Esse é um caso onde eu vou começar, como a dificuldade para deglutir é grande, eu vou começar por onde? Eu vou começar pensando na condição de defesa que essa laringe precisa ter, tá? E aí a gente vai usar frequências de 70 Hz a 80 Hz, né? Onde a gente vai trabalhar os exercícios de voz, não necessariamente exercícios de empuxo muito fortes, justamente para não produzir cansaço, né? A paralisia em si, o paciente tenta falar e já produz uma força excessiva para compensar a ausência de mobilidade de prega vocal. Aqui a gente está fazendo, por exemplo, eletrodos muito parecidos com a arquitetura da laringe, né, altos, né, acima da cicatriz, né, da tiroidectomia, tá? E observa que o espaço entre eles é pequeno, né? Justamente para quê? Para que eu possa usar uma intensidade que não seja nem muito baixa, nem muito alta, mas que tenha profundidade. E como eu estou usando em toda a extensão da laringe, eu tanto estou pegando o laríngeo superior, quanto eu estou pegando o laríngeo recorrente. Então, a gente trabalha nos dois níveis nervosos dessa musculatura, da estrutura laríngea como um todo, tá? Então, a gente faz primeiro frequências de 70, né? E depois a gente baixa para frequências de 50 Hz com os exercícios de impulso, certo? Vou mostrar aqui para vocês. Na hora que vem a contração, ela não precisa ser uma contração também monstruosa, onde a laringe vai sair pelos ouvidos dela. É uma coisa mais cêntrica, uma coisa mais próxima do normal, e aí a gente vai trabalhando os exercícios de voz. Eu gosto muito de trabalhar associado às vogais I, A, I, para dar impacto de prega vocal, sem necessidade de muito esforço por parte do paciente, tá? Os exercícios de vogais e de consoantes aumentam a atividade posterior de língua,
a elevação laríngea, o posicionamento laríngeo, e isso vai ajudar no processo de recuperação vocal. Um ponto que é interessante, né? Como a gente não pode ficar diminuindo a intensidade durante o tempo off, a gente está usando o Face, né, por conta da diminuição de sensibilidade que ela teve. O que é que a gente faz? Ela vai fazer exercício tanto no tempo on quanto no tempo off do aparelho, tá? O tempo on é o tempo de ativação e o tempo off é o tempo de repouso. Então, no tempo de ativação, eu quero mais intensidade do exercício. E no tempo off, ela pode fazer com menos intensidade. À medida em que essa voz vai melhorando, o que é que a gente faz? A gente inverte, ela vai fazer menos esforço fonatório no tempo on e mais esforço fonatório no tempo off, tá? Também com os exercícios de empuxo. Mas não precisa, uma das vantagens da eletroestimulação é que os exercícios de empuxo não precisam ser mais aquele de empurrar a parede, levantar o teto, carregar a cadeira para casa, empurrar o carro, né? Que são exercícios bons, não resta a menor dúvida, né? Mas geram fadiga, né? Exercício de voz em paralisia com empuxo em demasia produz fadiga respiratória, fadiga aguda, né? E a laringe naturalmente vai responder menos. E aí são pacientes que podem ter, inclusive, uma maior facilidade de aspirar ou de ter uma penetração laríngea quando estiverem deglutindo até mesmo saliva, né? E todo mundo aqui já deve ter engasgado uma vez na vida e sabe que não é a melhor experiência da face da Terra estar engasgado. Esse aqui é um caso de presbifagia, de um paciente que estava iniciando o Alzheimer, né? Observe que aqui nele os eletrodos já estão mais afastados, tá? Justamente para quê? Para eu ter uma maior cobertura do estímulo elétrico em toda a estrutura laríngea, tá? Como não é um caso de paralisia, então, se eu abro mais o circuito, eu deixo o estímulo mais aberto, mais ampliado e, consequentemente, vai ter uma mobilização laríngea melhor junto com os exercícios que ele vai estar executando, tá? Vou mostrar aqui para vocês. Durante o tempo on, ele faz o exercício. A laringe elevou, né? Observa que antes dele fazer essa sequência agora de exercício, ele fez uma deglutição. Então, isso também leva a um ajuste da deglutição, tá? Essa é uma vantagem também nos casos de presbifagia, tá? Como ele é um paciente que tem um processo de demência acontecendo, né, em função do Alzheimer, ele é um paciente que às vezes ele perde o time da deglutição e se engasga, né? Então, o trabalho foi pensando nisso também, tá? Então, você prioriza o quê? Elevação laríngea para você ter uma melhor condição de executar os exercícios. E aí a gente vai executar o exercício tanto no tempo on como no tempo off. Então, como vocês puderam ver, né, tem várias possibilidades de aplicação da eletroestimulação que não classicamente só analgesia e contração muscular, tá? Então, vê só, em cima disso, o que é que eu tenho para vocês aqui, né? Principalmente para o pessoal que nunca fez eletroestimulação. A gente tem uma oportunidade de você poder adquirir um curso de formação, né? Para poder desenvolver ainda mais seus potenciais de terapia, né? Então, esse curso de 2025 é um curso novo, é um curso que está montado em cima de uma condição bem diferente dos outros que a gente já montou, e eu vou passar para vocês como é que esse curso vai ser tá disponibilizado, né? São 16 módulos ao vivo, tá? Uma vez por semana, aulas de 2 horinhas só, onde você vai ter diretamente comigo, são aulas ao vivo, é sempre bom lembrar. São 84 horas de aula, tá? 42 aulas ao longo do ano, né? Divididas em 16 módulos, onde a gente vai falar, por exemplo, de fundamentos básicos da corrente elétrica, estimulação, engrenagens da eletroestimulação, a frequência, duração de pulso. Vamos falar de aparelho, eu especificamente vou falar de aparelhos brasileiros, né? Que são o que a gente deve usar, inclusive até mesmo pela recomendação do Conselho Federal de Fonoaudiologia.
O segundo, a gente vai tratar sobre sistema nervoso periférico central. Isso é uma coisa que cada vez mais eu me certifico de que as pessoas não precisam só entender ou não devem só entender o que é que ela faz, é por que que está fazendo aquilo ali, aonde está atuando, de que forma está atuando, né? Conhecer músculo, né? A gente trabalha com músculo e às vezes a gente desconhece os músculos com os quais a gente trabalha e morfologicamente como esses músculos são potencial, são feitos e como a eletroestimulação vai agir ou de forma positiva ou negativa sobre essa musculatura, né? A aplicação da eletroestimulação, o que é eletroterapia, pensando como fonoaudiólogo, né? E não como fisioterapeuta, tá? Que é diferente, né? As correntes são as mesmas, mas a aplicabilidade é diferente, né? Depois a gente vai falar sobre a aplicação do TENS, onde a gente vai falar sobre a fisiologia, a eletrofisiologia do TENS, porque a gente sabe que o TENS produz analgesia, relaxamento, redução de tensão. Mas por que que provoca tudo isso? O que é que gera toda essa condição, né? A aplicação de correntes excitomotoras, que vai ser a russa, o FEIS, a corrente australiana, também entendendo o que é que elas fazem, de que forma elas fazem e como elas podem beneficiar o resultado terapêutico, tá? Então, tem o modo FEIS, corrente russa, australiana, né? E também a gente vai fazer um módulo inédito, né, que é o módulo que a gente não fez ainda nenhum tipo de formação, né? Essa é uma formação nova, volto a dizer, essa é uma formação diferente, ela é ao vivo, são 84 horas aulas, são 44 horas encontros que a gente vai ter, né? E a gente vai falar também sobre a eletroestimulação transcutânea vagal auricular, que é bem interessante, pensando principalmente nas condições de voz e de disfagia, tá? Então, as aulas estão previstas para serem previstas, não, as aulas vão iniciar no dia 11 de fevereiro, tá? Uma terça-feira, de 8 às 10. Aí a gente está vendo, de acordo com o grupo que se forma, se a gente começa de 7h30 ou se a gente começa às 8 horas da noite, mas serão sempre 2 horas de aula para justamente não tornar a formação enfadonha para quem está assistindo depois de um dia de trabalho, tá? Muito bem, como é que o curso vai funcionar, né? São encontros ao vivo, semanais, né? Toda semana a gente vai se reunir ao vivo. Uma carga horária total de 84 horas aula, fora o que vocês vão poder também acessar em termos de outras gravações que a gente vai apresentar para vocês, tá? E uma coisa que vai ser interessante, que é o diferencial, vai ter um selo do Ministério da Educação, ou seja, do MEC, tá? Através de uma universidade. Então, também ele está sendo certificado e isso vai servir como um curso de extensão, ok? O tempo de acesso para quem adquirir o nosso curso vai ser de 2 anos, ou seja, vai ter tempo para dedéu, para rever, até enjoar da minha cara a eletroestimulação, tá? Então, tem essa também, essa condição de um tempo bem mais prolongado para poder assistir às nossas aulas, ver e rever, né? Um acesso, o suporte da plataforma, né? Um grupo exclusivo de WhatsApp, onde você vai poder colocar suas perguntas, tirar suas dúvidas comigo, e a gente vai também poder responder sempre que possível, da forma mais rápida, do momento mais rápido possível, além de toda a assessoria da Apogeu, que vai estar presente com vocês, orientando de várias formas as dúvidas que vocês tiverem de mexer na plataforma, poder acessar a aula, rever aula, essas coisas todas, tá? Materiais complementares, vocês vão ter apostilas personalizadas, né? Artigos e protocolos para facilitar seu aprendizado. A gente tem um portfólio de artigos que está beirando mais ou menos uns 700 artigos de eletroestimulação em MO, eletroestimulação em voz, eletroestimulação em disfagia, ou seja, você vai ter artigo para ver durante 2 anos até não aguentar mais. Fora o que a gente vai colocando para atualizar os novos que vão surgindo. Inclusive, tem aproximadamente uns 60 artigos só falando de paralisia facial para quem gosta de motricidade orofacial, tá? De disfagia tá beirando os 300 e pouco. Então, tem muito material para ser lido, visto, revisto, que a gente também vai poder discutir, tá? Então, vê só,
E ainda tem mais os bônus que a gente vai dar para esse curso, que é um arsenal científico de consulta e atualizações, como a gente falou há pouco, né? Vocês vão ter um aulão gravado, que é o Eletroenfoque em Pediatria, né? Se não me falha a memória, com a minha querida Carol Silvério, né? Vocês vão também ter um aulão gravado de eletro aplicado à voz, que, se não me falha a memória, é com o meu querido gordo, Franco Pierre, lá de Barretos, né? Também vamos ter um aulão gravado de eletro no idoso, esse é comigo, né? Um curso que nós fizemos, que está bem interessante também, e um aulão gravado de eletro intraoral com o uso das canetas Forma com a Juliana Lepre, mostrando como aplicar a eletroestimulação intraoral na visão dela também. O bom é que cada um desses aqui tem uma visão de aplicação de eletroestimulação que não precisa ser igual à minha, mas que tem um conteúdo, que eles têm um conteúdo muito bom, muito interessante. Então, além das aulas ao vivo, e que vocês vão poder rever durante 2 anos, vocês têm também todas essas bonificações para poder aproveitar bastante o nosso curso, tá? Então, para os 3 primeiros que se inscreverem, né, vão ganhar gratuitamente a gratuidade de assistir o nosso curso, de estarem no nosso curso presencial ou em São Paulo ou no Rio de Janeiro. No Rio vai ser em maio e no Rio de Janeiro será em outubro, tá? Então, além de tudo isso, os 3 primeiros que se inscreverem vão poder estar ao vivo conosco, praticando eletroestimulação no nosso curso de imersão, juntamente com a Juliana. Tudo isso custa 3.477, mas você não vai pagar isso, até porque seria. Para ser tudo isso, teria que ter mais coisa de bônus, né, Roberto? Então, como a gente seleciona esses bônus, você não vai pagar tudo isso, você vai pagar bem menos. Então, recapitulando, você tem todas essas condições de 2 anos de acesso, formação, aulas ao vivo com a gente, tá? Essas aulas são semanais, voltando sempre a lembrar, 2 horas de aula cada vez que a gente tiver nosso encontro ao vivo. Grupo exclusivo de WhatsApp, curso validado de extensão reconhecida pelo MEC, isso faz uma diferença bem legal, uma carga horária que nenhum curso tem, que é de 84 horas a aula, tá? Todos os bônus que a gente falou para vocês, e tem uma condição especial, diferenciada, para quem já é aluno do nosso curso de formação de 2024, tá? Aí tem que entrar em contato com o Apogeu, com o pessoal do suporte, para eles dizerem qual é essa vantagem de você migrar do curso de 2024 para esse curso de 2025, que eu volto a dizer, é totalmente diferente do curso gravado. Esse é ao vivo, presencial, com a carga horária bem maior do que o curso de eletroformação, que já é gravado, que tem muita gente fazendo, tá? E também o ingresso para a imersão no nosso curso de eletro do Rio e de São Paulo, tá? Então, tudo isso daqui por 12 parcelas de R$ 200,50 ou 1.997 à vista. E aí, estou olhando aqui diretamente para o Roberto, então, 1, 2, 3, Roberto, inscrições abertas, tá? Você pode começar a trabalhar agora, tá? E aí vocês tiram dúvidas falando com o pessoal da Apogeu, o Roberto aí vai dar todas as orientações para vocês e vocês